26 de março, a mensagem de hoje no meu dia com Deus é um ato de amor. Essa palavra nos diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Em 2019, compartilhei minha história familiar no livro Encontrei um Pai. Desde então, recebo inúmeras mensagens de pessoas que enfrentam desafios semelhantes e estão em busca de auxílio para vencer as dores e os traumas que ficaram. Uma pergunta frequente aborda o tema do perdão, pois ele é a chave principal para superarmos as dores do passado. Antes de prosseguir na leitura, esse livro aqui, que é o Café com Deus Pai, ele foi escrito pelo pastor Júnior Rostirola. E esse pastor Júnior Rostirola, em 2019, escreveu esse livro chamado Encontrei um Pai, onde ele conta que o pai dele vivia alcoolizado e que muitas vezes, quando ele era adolescente, ele sentia vontade de conversar com o pai dele e o pai dele nunca o ouvia. E por essa razão, ele conheceu Jesus indo a uma igreja e lá foi falado que Deus é o nosso Pai. Então ele começou a escrever cartas para Deus, como se Deus fosse o pai dele. E isso foi que criou em 2023 a primeira versão desse livro, chamado Café com Deus Pai. E de 2023 para cá, ele escreveu uma versão em 2024 e 2025 das cartas, na época em que ele era adolescente. Então, eu só contei essa história para quem não conhece a história desse livro poder entender aqui o que ele está falando. Então, ele está falando sobre isso. Ao olharmos da perspectiva de nossa humanidade, dificilmente teremos a capacidade de perdoar alguém, mas a visão correta que devemos ter a respeito do perdão é que ele é uma ordenança da parte de Jesus. Precisamos perdoar porque fomos perdoados por Cristo. O perdão não deve ser simplesmente uma escolha humana, mas o resultado de termos nascido de novo em Deus e uma consequência de ter o coração regenerado pelo Espírito Santo. Então, aqui neste segundo parágrafo, ele está falando que o perdão é um mandamento. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: porque se vocês perdoarem aqueles que vos ofenderem, o Pai do céu também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aqueles que vos ofenderem, então o Pai do céu também não perdoará as vossas ofensas. Todos conhecem a oração do Pai Nosso, e no meio da oração existe ali um pedido a Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o próprio Jesus ensinou a orarmos nesse sentido, de pedirmos o perdão. Então, aqui, nesse segundo parágrafo, ele nos fala que o perdão deve ser o resultado de alguém que foi até Jesus e que entendeu que recebeu o perdão dos seus pecados e que, portanto, como recebeu o perdão dos seus pecados, também deve perdoar aqueles que lhe fizeram algum mal. Avançando, ao olharmos desse ponto de vista, percebemos que a falta de perdão não é compatível com a nova vida que Jesus nos proporciona, pois ao guardar esses sentimentos no coração, somos levados a uma vida de amargura e estagnação. Somente em Jesus somos capazes de superar o ódio e liberar perdão verdadeiramente.
Quando aqui nesse parágrafo ele fala que quando nós não liberamos o perdão, nós carregamos uma vida de amargura e de estagnação, é porque quem lembra dos males que sofreu por alguém no passado, leva essa pessoa com uma corrente em todos os lugares em que vai. A pessoa fica pensando naquela pessoa que fez o mal para ela em todos os lugares. Ela acorda e ela pensa, aquela pessoa me fez o mal. Ela vai tomar o café da manhã e ela pensa naquela pessoa que lhe fez o mal. Ela sai para fazer a caminhada na hora do almoço, na hora do café da tarde, antes de dormir. Aquela pessoa fica como se estivesse acorrentada com aquele que não perdoa. E a pessoa que fica carregando uma pessoa com uma corrente fica paralisada, ela não consegue avançar para seguir em frente. Quantas pessoas ficam presas com o luto de alguém? Algum parente morreu, de repente foi o pai, de repente foi a mãe, de repente foi o cônjuge, e a pessoa fica ali lembrando como era bom quando eu tinha o meu pai, como era bom quando eu tinha a minha mãe, como era bom quando eu tinha o meu marido, a minha esposa, ou de repente um filho, quando acontece de um filho partir antes do pai ou da mãe. Essas situações causam amargura. É preciso deixar o luto para o passado e é preciso deixar aquelas pessoas que fizeram o mal para o passado. É preciso ressignificar. Ressignificar significa olhar a situação de outra perspectiva, dando um novo significado. Você pode fazer o seguinte, pensar assim: essa pessoa me fez o mal, era o melhor que ela tinha para me dar. Então eu perdoo ela e eu avanço para o meu caminho. Deixe essa pessoa longe do seu caminho, porque uma vez que essa pessoa lhe fez mal, ela não merece mais a sua confiança. E você não tem a obrigação de deixar que pessoas que lhe fizeram mal no passado possam conhecer a sua vida, os seus projetos, frequentem a sua casa e saibam a respeito da sua vida. Simplesmente ressignifique nesse sentido. Aquela pessoa deu o melhor que ela podia. Ela tinha isso para me dar e foi isso que ela deu, foi isso que ela ofereceu. Então eu perdoo ela porque é isso que ela tinha e então ela que possa ficar em paz e siga o caminho dela. Faça isso porque você vai soltar uma corrente de você mesmo, de você mesma. E hoje convido você a perdoar e assim se desfazer dessa tão pesada carga que você pode estar carregando. Sei que é um processo desafiador, mas é essencial permitir que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Não somos capazes de perdoar como Jesus sem que Ele mesmo esteja em nós. Por isso, deixe-o transformar sua vida de dentro para fora. Liberte-se do fardo da falta de perdão e siga rumo a uma vida curada, leve e extraordinária, pois perdoar é um ato de amor. Então, perdoar é um ato de amor e amor é uma decisão. Muitas pessoas dizem o que é o amor e as pessoas confundem amor com paixão. Paixão é um sentimento químico que tem um caráter físico que pode durar de 2 a 4 anos, dependendo da situação. O amor, ele é uma decisão. A pessoa decide amar. Se você abrir 1 Coríntios no capítulo 13, lerá aquele texto bastante conhecido, que ainda que eu desse a minha vida para o meu corpo, para que fosse queimado, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E o texto prossegue dizendo que o amor, ele é sofredor, ele tudo suporta e ele tudo entende. Então o amor, ele é uma decisão. É uma decisão de perdoar. Ninguém acorda com vontade de perdoar. Ninguém acorda dizendo assim, que vontade de perdoar.
todas as pessoas que me fizeram mal. Estou com uma vontade de perdoar todo mundo. Isso não acontece. O coração humano sempre vai se direcionar para o rancor, para o ressentimento, para a dor, para o ódio. Então é necessário decidir, ressignificar, decidir por que eu vou continuar acorrentado com essa pessoa. Deixe que ela vá. Ela deu o que ela podia dar para mim. E se era isso que ela tinha, então que ela vá em paz, que siga em paz. Mas eu quero seguir em paz porque agora eu tenho Jesus. Jesus me recebeu e me perdoou. Então eu perdoo também e sigo avante. Aqui na lateral do livro, no Café com Deus Pai de hoje, temos essa frase: quando perdoamos, soltamos um prisioneiro. Só depois descobrimos que esse prisioneiro éramos nós. Então, muitas vezes nós pensamos que o prisioneiro era o outro, mas quando não perdoamos, nós somos prisioneiros, estamos acorrentados com a pessoa que não perdoamos. Lendo mais uma vez: quando perdoamos, soltamos um prisioneiro. Só depois descobrimos que esse prisioneiro éramos nós. Hoje é o dia 85 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 5, e a palavra-chave de hoje é cura. Vamos fazer a leitura de João, capítulo 5, que é a leitura recomendada no devocional. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então nós vemos aqui nos primeiros 9 versículos que havia um tanque em que um anjo descia de certo tempo, e quando as águas eram agitadas, o primeiro que ali descia recebia a cura. Aquele homem não tinha ninguém que o levasse àquele tanque, mas Jesus foi até ele e perguntou: quer ficar são? E ele não percebeu que era o próprio Jesus que estava ao lado dele, perguntando se ele queria a cura. Ao invés dele ver que era Jesus e dizer: sim, eu quero, ele deu uma desculpa. Ele disse: sempre que as águas são agitadas, vem alguém e entra antes de mim, e eu não consigo receber a cura. Então Jesus, vendo que ele não tinha percebido, que ele não tinha reparado que era o próprio Deus que estava ali do lado dele, disse: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele foi curado. Então aqui, nós às vezes estamos há muitos anos, esse homem estava há 38 anos com essa doença. Falando sobre perdão, quantas vezes nós ficamos anos carregando algum peso em relação a alguém e não liberamos? E Jesus está dizendo: você quer ser curado? Receba a cura, porque eu quero dar a cura para você nesse dia. Lembrei aqui agora de uma história, de uma família, uma mulher
que estava há 16 anos sem falar com o irmão dela, porque há 16 natais atrás eles tinham feito a ceia entre a família e o irmão tinha falado alguma coisa para ela. E ela ficou magoada e ela decidiu que não falaria mais com aquele irmão pelo resto da vida. Passaram-se 16 anos. Depois de 16 anos é que ela resolveu participar de um Natal e ela perdoou o irmão e se reconciliou com ele. Quantas vezes nas famílias, principalmente quando chegam as épocas de fim de ano, as pessoas, ao invés de comemorarem, ficam lembrando de coisas passadas. Versículo 9 nos fala que logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Então, hoje é dia de você ficar são, de você deixar as coisas que te aprisionam e que impedem você de ir avante. Liberte-se da amargura e receba a cura de Jesus. A recomendação é que você leia todo o capítulo 5 de João nesse dia, que você tenha um dia extraordinário e maravilhoso com a graça, o amor e a presença de Jesus na sua vida, hoje e sempre. Amém.